Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História e que tem como tema hoje o país Egito, ou Antigo Egito. Antes de mais nada, alunos, necessário se faz que seja mencionado mais uma vez que nós ainda estamos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Se vocês tiverem a necessidade de se ausentarem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras. Não tendo, por favor, mantenham-se isolados. Tá certo que ultimamente as regras de isolamento social em nossa cidade foram flexibilizadas, mas nem por isso, alunos, uma vez que o Brasil está tendo óbitos na casa de 3.000 diário. Então, assim, por favor, se cuidem, ok? Bom, o conteúdo de hoje se trata do país do Egito. E antes de mais nada, alunos, necessário se faz que nós recorramos a todo o aparato que o Egito traz consigo. Nós sabemos que a civilização egípcia foi uma das civilizações mais marcantes da humanidade. Nós temos conhecimento mesmo da época dos grandes faraós, que nos legaram aspectos culturais, tanto na área até mesmo da linguística, como também reforçaram aspectos que demonstraram que a sociedade egípcia foi uma sociedade evoluída, foi uma sociedade militarizada e foi uma sociedade, em termos de matemática, em termos de ciência, com um desenvolvimento considerável. Então, nós começaremos a estudar um pouquinho sobre ela a partir dessa aula de hoje. Ainda, alunos, o Egito em si, ele traz um arcabouço muito grande, um arcabouço cultural. Recentemente mesmo, no Egito, para que houvesse a transferência de múmias de um museu para outro, foi criado todo um artefato cultural demonstrando a importância da civilização egípcia para a humanidade, ok? Vamos lá, eu vou iniciar a leitura e quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, recorram ao grupo da aula no horário da aula e eu tentarei esclarecê-los da melhor forma possível. Combinados? Vamos lá. Assim que o ser humano começou a se organizar em sociedade, ou seja, de tribos indígenas, iniciou algumas civilizações bastante importantes no mundo. E dentro dessas civilizações, alunos, necessário se faz que seja destacado o papel importante, salutar, da civilização egípcia. O Egito Antigo foi palco de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, que eu já mencionei para os senhores, principalmente na época dos grandes faraós, a construção das pirâmides de Quéops, o processo de mumificação, tudo isso foram legados culturais que até hoje são cultuados pelas pessoas do mundo todo. E o Egito em si, ele precisa ser protegido, ele precisa ser mantido para que essas heranças culturais consigam se estabelecer, se solidificarem com o passar do tempo. Ele está localizado no extremo nordeste da África, numa região desértica, conhecido como Deserto do Saara, cortada no sentido sul ao norte por um estreito e fértil vale por onde corre o rio Nilo. Engraçado, alunos, todas as civilizações, todas essas sociedades antigas, elas se desenvolveram próximas à água. Por quê? Nós, seres humanos, temos a necessidade da água para mantermos a nossa vida. E a civilização egípcia, embora ela tenha se desenvolvido justamente em um cenário desfavorável, o deserto do Saara, que durante o dia atinge temperaturas altíssimas e durante a noite já provoca temperaturas negativas, no Vale do Rio Nilo é um vale fértil. E foi justamente nesse Vale do Rio Nilo que tivemos o desenvolvimento, o florescimento da sociedade egípcia em toda a sua magnitude. A vida às margens do rio Nilo era regada pelo ciclo das cheias, que ao voltarem ao normal deixava o solo recoberto com um limo muito fértil que facilitava a prática da agricultura. As cheias do rio Nilo, aluno, essas cheias, elas são importantíssimas
para que estudemos esse contexto e nos apeguemos a esse fator da agricultura. Então, a sociedade egípcia, ela desenvolveu muito bem as práticas agrícolas. E essas práticas agrícolas, elas eram mantidas justamente por esse processo de cheias do rio Nilo. Formada a partir da mistura de diversos povos, a população era dividida em vários clãs, organizados em camadas, monos, que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Ou seja, o fator político da sociedade egípcia, ele também precisa ser estudado, ele também precisa ser analisado, para que entendamos como que realmente se desenvolveu essa sociedade egípcia e para que consigamos vê-la em seu aspecto totalitário. Era dividido em camadas que recebiam o nome de monos, ou em vários clãs, e cada um desses clãs, alunos, eles tinham a sua função, eles tinham a sua divisão hierárquica. E tudo isso favoreceu para que nós tivéssemos uma sociedade extremamente hierarquizada, que foi essa sociedade do Antigo Egito. Por volta de 3.500 a.C., os monos se uniram e formavam dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito, alunos, ele se localizava no norte. O sul, o Alto Egito, já se localizava no sul. Por volta de 3.200 a.C., os dois reinos foram unificados por Menes, rei do Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, expressão dada ao rei do Antigo Egito, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio unificado. Começava um longo período de apogeu da sociedade egípcia, que recebe o nome da Era dos Grandes Faraós. O que eu quero que vocês entendam desse parágrafo, alunos? Necessário que vocês se atentem ao processo de unificação. Até o momento, eu mencionei para vocês que o Egito ele era dividido em clãs, em camadas, que recebiam o nome de monos. Essas monos, com o passar dos anos, elas se subdividiram em duas categorias, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Baixo Egito, eu mencionei para os senhores, que se localizavam no norte. O Alto Egito se localizava no sul. No ano de 3.200 a.C., nós tivemos um faraó, que recebe o nome de Menes, que ele era considerado como se fosse o rei do Alto Egito, que ele unificou, ou seja, uniu. Se antes nós tínhamos duas divisões, nós estávamos falando do Alto Egito e do Baixo Egito, a partir de Menes, nós tivemos apenas o Egito. E a partir do instante que nós tivemos a unificação do Egito Antigo, nós entramos na era dos grandes faraós. E os faraós, eles eram considerados deuses. Deuses que tinham a função de governarem os povos que lá residiam. Mas isso é um conteúdo para a nossa próxima aula, ok? Eu espero que os senhores tenham entendido. Quaisquer dúvidas vocês podem retirar no grupo, no horário da aula. A lembrá-los que os senhores terão até às 17h20 da aula de hoje para enviarem a atividade no meu WhatsApp privado. Sejam pontuais, alunos. Não deixem para a última hora ou não deixem para enviarem a atividade após o horário pré-estabelecido, ok? Bom, antes de mais nada, passemos à atividade, alunos. Vejam só que interessante como ela é fácil e tranquila de ser feita. Caro estudante, pela leitura do texto acima, de acordo com o seu entendimento, qual texto acima? O texto eu vou disponibilizá-lo no grupo para vocês, tá? Não se preocupem, alunos. De acordo com o entendimento de vocês, ou seja, aquilo que vocês entenderam por essa videoaula, bem como pela leitura do texto, nos seus cadernos, vocês escreverão quanto ao Antigo Egito. Como assim? Eu quero que vocês mencionem, alunos, como que se deu a unificação do Antigo Egito. Fácil, não é mesmo? Após vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado. Só isso, alunos. Tenham um excelente dia, descansem, estudem e se cuidem, alunos.